Pronto, senhores. Então, gravando. Até a aula passada, galera, a gente fez um estudo da energia do sistema, atribuindo, dentro de pontos do campo elétrico, os potenciais, né? E aí, a gente conseguiu calcular potencial de cargas pontuais, de distribuição contínua de carga, né? Essa análise toda foi feita ali até a aula passada. Hoje, nós vamos estudar o primeiro dispositivo elétrico em que nós podemos aplicar as coisas que nós já estudamos. Beleza? É o primeiro aparelhozinho, não aparelhozinho, né? É um dispositivo mesmo que você pode usar com alguns objetivos. Beleza? Só que antes da gente estudar esse cara, a gente precisa entender o que ele tem de especial. E a grande sacada da parada é o seguinte, olha só. Se você pega, por exemplo, uma esfera, deixa eu compartilhar logo minha tela, que eu já posso dar início aqui ao pergaminho. Pensa numa esfera condutora. Uma esfera condutora, vou botar aqui uma esfera. Essa esfera condutora, galera, ela tem a propriedade de que os elétrons ali estão livres, né, para se locomover na superfície. Isso quer dizer o seguinte, se ela estiver em equilíbrio eletrostático, né, se eu jogar, por exemplo, um elétron em cima dela aqui, ó, esse elétron, ele fica zigue-zagueando em cima da superfície da esfera, para um lado, para o outro, sem nenhuma direção estabelecida. Por quê? Porque todos os pontos da superfície dessa esfera têm o mesmo potencial. Beleza? Então, a diferença de potencial entre qualquer ponto aí em cima é zero, beleza? Por quê? Porque o campo elétrico na superfície, vocês viram que ele é perpendicular. Então, ele não tem, por exemplo, uma componente paralela aqui, ó, em cima da superfície, esse campo elétrico, de maneira que, se existisse esse cara, ele poderia empurrar cargas em cima da superfície e deixar essas cargas entrarem em movimento. Então, aí não teríamos um equilíbrio, né? Então, um condutor em equilíbrio eletrostático, ele tem um potencial na sua superfície que é um potencial constante. Em qualquer ponto em volta da superfície, nós temos sempre o mesmo potencial. E para dentro do condutor também isso é verdade, tá bom? Então, o condutor em equilíbrio eletrostático é aquele no qual o potencial é o mesmo em todos os pontos. Beleza? Bom, aí você vai lá e joga um elétron. Você carregou ele e ele está em equilíbrio nesse momento. E esse elétron está livre aí para ficar viajando para qualquer direção. Se você jogar mais um elétron, o problema é que agora esses elétrons eles se repelem. Então eles vão tentar ficar o mais distante possível, só que eles estão livres ali, né? Então esses elétrons eles vão oscilando, vão ali viajando em torno da superfície, também sem nenhuma direção específica, porque não tem potencial ali, diferença de potencial na superfície do seu condutor. Pois bem, à medida que você vai jogando elétron, nesse cara, os elétrons vão ficando cada vez mais... o sistema vai ficando cada vez mais repulsivo, né? Você tem ali o próximo elétron que entrar, ele precisa de muita força de vontade, digamos assim, para ficar lá, porque a repulsão dos outros elétrons em cima dele começa a ficar cada vez maior, até chegar um ponto, galera, em que essa esfera não consegue mais adquirir carga. Então, a gente diz que ela chegou na sua capacidade de adquirir carga, né? E essa capacidade de adquirir carga, ela vem por conta do potencial em que ela está ali, né, associado, porque, não sei se vocês lembram, mas o potencial de uma esfera, né, a gente vai chegar, galera, K, Q sobre R, né, 1 sobre 4πε vezes Q sobre R. Então, esse potencial que a esfera está estabelecido aí, é um potencial que faz com que ele tenha uma capacidade de armazenar uma quantidade de carga. Se você mudar o potencial da esfera, por exemplo, se eu chegar aqui, ó, com um objeto positivo, por exemplo, aí os elétrons, eles vão começar a se concentrar aqui, vão liberar espaço do outro lado, por exemplo, e isso quer dizer que eu mudei o potencial da esfera.
E aí eu posso jogar mais elétrons aqui dentro, ó. Ou seja, esses elétrons, eles podem entrar no sistema e não vão ser jogados fora. É claro que se eu tirar esse corpo eletrizado do sistema, esses caras que chegaram, eles são todos repelidos de novo e eles saem do sistema. Em outras palavras, existe uma capacidade de armazenamento de cargas. Assim como numa jarra, numa panela, existe uma capacidade de armazenamento de líquidos, né, que é o volume, aqui também existe uma capacidade de armazenamento de cargas. O nome disso nós vamos chamar de capacitância. Beleza? Então, a capacitância, senhores, nada mais é do que um número que vai dizer para a gente a capacidade que um condutor tem de armazenar ou de acumular cargas quando submetido a uma determinada diferença de potencial. Esta é a brincadeira da aula de hoje. Beleza? Então, vamos escrever isso aqui para a gente, ó. Ajeitar aqui. Chururu. Então, o que é a tal da capacitância elétrica? Percebam que essa história de capacitância só existe, galera, porque o ato de eletrizar um corpo é você jogar ou tirar a carga dele, né? Então é você acumular cargas. Essa é a historinha do fato de você eletrizar um objeto. Então a capacitância elétrica, ela vai representar para a gente ela representa a quantidade de carga que um condutor pode acumular quando submetido a uma determinada diferença de potencial. Beleza? E como é que a gente define, então, isso matematicamente? Eu vou chamar de C maiúsculo, ou Czão, a ideia da capacitância, e ela nada mais é do que a quantidade de carga que você vai armazenar, o condutor vai armazenar, dividido pela diferença de potencial em que ele está submetido. Beleza? Em termos de unidade, galerinha, isso aqui vai ser a carga em Coulomb dividido pelo potencial em volts. Então, são coulombs por volts. E daqui para frente, isso aqui vai ter um novo nome. Em homenagem a um cara chamado Faraday, isso aqui vai ser chamado de Farad. Ou simplesmente Fzão. Tá bom? Essa é a unidade de grandeza
a unidade para a capacitância no sistema internacional. São os farads. E aí, minha galerinha, vocês podem usar isso para várias coisas. Por quê? Porque você está armazenando carga. E quando você armazena carga, é para quê? Para você usar isso depois em algum outro lugar. Então, por exemplo, quando vocês veem filme, ou se vocês já viram ao vivo no hospital, aquele desfibrilador, aquilo ali são duas placas paralelas que você energiza elas, ou seja, você acumula cargas nelas, uma placa fica positiva e a outra fica negativa, de maneira que você coloca no corpo da pessoa, e aí depois você distribui essa carga para dentro do corpo da pessoa, de modo, claro, a passar essa descarga elétrica pelo coração da pessoa. Beleza? Por quê? Porque vocês sabem que o coração e todos os músculos do nosso corpo, eles são movidos, né? Você contrai e relaxa os músculos através daquela historinha de bomba de sódio e potássio. Né? O Edson tá aí, o Edson manja dessa parada todinha. E o fato de você mexer o seu músculo nada mais é do que uma descarga elétrica. Então, o seu coração, ele bate, né, digamos assim, na verdade ele contrai e descontrai. Isso por conta de quem? Por conta de polarização elétrica nas paredes do seu coração. Se você já fez um eletrocardiograma alguma vez na sua vida, você vai ver um padrão, né, mais ou menos, sei lá, esquisitão assim. O que é isso? Isto representa uma curva onde um eixo é o tempo e o outro eixo, galera, é exatamente a diferença de potencial nas paredes do seu coração. Então, quando acumula carga, né, entre duas partes, essas cargas tendem cargas opostas, elas tendem a se atrair, e aí o seu coração se contrai, e aí depois relaxa, aí depois contrai, depois relaxa. E aí são vários movimentos desses, né? Não é tão simples assim. Isso faz essa curva aí do eletrocardiograma. Beleza? Quando o seu coração ele não consegue polarizar as paredes direitinho, o que acontece? Você tem ali um coração que ele está fibrilando. E ele não consegue mais contrair da maneira ideal. Sacou? Porque ele não está com as cargas separadas adequadamente. Aí o que o desfibrilador faz? Ele faz justamente isso. Ele bate lá no teu coração para voltar as cargas para a posição normal e ele voltar a bater da maneira correta. Tudo bem? Agora, esse desfibrilador é um capacitor. Ele é um capacitor, sacou? E ele serve para quê? Para você direcionar uma grande quantidade de carga num tempo muito longo, num tempo muito curto. Porque uma coisa que pode estar passando na cabeça de vocês é o seguinte: pô, professor, mas então, se o capacitor ele é feito para a gente acumular carga para depois voltar isso para o circuito, qual é a diferença do capacitor para o gerador, para a pilha, né, por exemplo? A diferença é que o capacitor, você armazena uma grande quantidade de carga de energia e depois você libera isso num instante de tempo muito curto, né? E a pilha não, ela vai liberando uma quantidade de energia baixa durante muito tempo. É um tempo longo o suficiente para você manter uma corrente, por exemplo, estável e contínua durante um determinado tempo. O capacitor não. O capacitor ele libera uma quantidade de energia rápida num tempo muito curto, beleza? Então, esses são os nossos capacitores. E isso, obviamente, é usado dentro de circuitos. Vocês já devem ter visto, se vocês tiverem curiosidade de ver circuito elétrico, não sei o que e tal, vocês já devem ter visto coisas assim, ó. Esses carinhas aí são os capacitores. Para que eles servem? Acumular carga elétrica. E é claro, quando eles acumulam carga elétrica, eles vão produzir um campo elétrico dentro deles. É óbvio que não é tão simples assim. Quando você for juntar o capacitor com o resistor, com o indutor, que nós vamos ver lá em Eletro 2, aí vocês vão ver que todo esse arranjo, ele traz muitas coisas para dentro do circuito. Mas basicamente é isso. O capacitor, ele acumula carga elétrica. Ponto final. Tá bom? E aí vocês estão vendo que existem vários tipos de capacitores. Eu posso ter capacitores cilíndricos, né? Por exemplo, o capacitor do carro, ele é o cara cilíndrico. Se não me engano, do carro é esse grandão aqui, ó. Esse grandão que está aí.
Os outros também. Aí esses outros pequenininhos, eles são capacitores usados em circuitos pequenos. Beleza? Cara, diga. Pergunta leigona. A ideia do capacitor para o carro é só para ignição, né? O principal para ignição. Principal para ignição. Se eu não me engano, porque aí ele joga uma carga grande em cima do motor de partida. Na vela, para poder ter a centelha. Acho que é por aí. Eu não manjo muito de mecânica de carro, não, mas acho que é por aí. Não, que é igual a gente fala, né? Você pode perguntar, pode juntar 20 físicos numa sala. Você fala assim, quem consegue explicar o carro? Todo mundo. Quem conserta? Não tem um. Tem um, bicho. Não, a outra dúvida que eu tenho é a cerca elétrica, com a ideia de repelir, tanto animal quanto algum invasor, também é na ideia do capacitor, né? Nesse princípio de você liberar rápido a carga. A cerca, tu fala? Aquela cerca que passa corrente elétrica? É. Não, velho, ali não. Ali a bicha dá choque mesmo. Ali é choque mesmo. É constante. Agora, o lance é o seguinte, aquela cerca ela tem que ser programada assim, com uma determinada voltagem para que não tenha uma corrente que possa lhe matar, né? Porque você não está ali para matar ninguém, você está ali para proteger sua propriedade, digamos assim. Mas aquele negócio não tem intenção de matar, só que a contração muscular é o que segura o cidadão lá, né? Se ele já tiver um problema cardíaco, é complicado. Tem uma parada. É muito mais perigoso você tomar um choque numa tomada de 110 volts do que numa tomada de 220. Tá ligado? Porque o 110 volts, as pessoas falam assim, porque no 110 volts você gruda. Não é que você gruda, é porque a energia liberada pela descarga da tomada de 110 volts, ela é uma energia que não vem no impacto de uma vez. Né? Então, o seu coração, ele realmente dá uma travada. E os seus músculos, eles fibrilam. Os músculos do seu braço, eles fibrilam. Então, você não consegue contrair mais o seu músculo, porque ele bagunçou a organização de cargas de todo o músculo do seu corpo. E você não consegue se mexer. É por isso que as pessoas associam isso a você grudar. Não é que você gruda, é porque você fica paralisado. E você fica paralisado, você não consegue sair dali, e a descarga vem vindo, e isso provoca aquecimento, isso provoca queimadura no seu corpo, e se esses ferimentos forem internos, balbal, velho, tu já era. Né? Já o de 220, não, 220, você pega naquele trem ali, aquele choque, a porrada de uma vez, você tem tempo de soltar, então dói, machuca, mas tu solta, você não trava, entendeu? Então, por isso que ele é mais seguro do que o 110. Ele machuca, mas não mata. O outro não machuca, mas mata, porque ele machuca aos poucos. Aí, quem produz essas cercas elétricas, elas têm que colocar uma voltagem adequada para, não matar a pessoa, né? Porque, eu não sei se vocês já viram, velho, mas essa galera que trabalha com alta voltagem, principalmente nessas linhas de distribuição de energia e tal, rapaz, se o cara pega no trem daquele ali passa 13 mil volts, mais ou menos. Não, ele acende, ele vira uma vela humana. Ele entra tocha humana. E a porrada é tão forte, velho, que o bicho ele carboniza. Sim, não, tem uns vídeos. Tem vídeo, o não sendo carniceiro, né? Não, mas tem vídeo da própria. O João comentou aí, na própria autoescola de primeiros socorros, geralmente eles botam os vídeos nessa linha. Sim, exatamente. É uma forma de assustar vocês. Inclusive, vocês viram na aula passada sobre esse negócio de diferença de potencial, e se explica, por exemplo, por que o passarinho ele não morre eletrocutado quando ele pousa no fio de alta tensão. Né? Porque a diferença de potencial é o produto do campo vezes a distância. Se essa distância aqui for muito pequenininha, como é a distância entre as patinhas do passarinho, então praticamente não tem diferença de potencial ali entre as patas dele, né? Daí que ele toma um choque. Por isso que você, ser humano, se você segurar, tiver que, em algum motivo, vai saber lá o porquê, você tiver que se pendurar no fio de alta tensão,
Você não se pendura com as duas mãos, velho, porque se você tiver uma diferença de potencial entre os dois pontos, você toma choque, né? E a mesma coisa, se você pegar um fio e encostar no chão, dá diferença de potencial. O grande lance é a diferença de potencial entre dois pontos. Isso faz com que você tenha uma corrente elétrica passando por você. Beleza? Mas a sua própria mão não consegue causar uma diferença de potencial? Tipo, a distância dos dedos. Entre o dedo mindinho e o dedão, assim, na mão, quando você está agarrando. Vamos supor que sua mão não fique de maneira uniforme no fio. Pode, mas... Pequeno bastante? Então, pode, depende muito do que está acontecendo ali, né? Depende da corrente, depende de muita coisa. Se sua mão está seca, sua mão está molhada, tudo isso, cara, faz muita diferença. Mas é claro que só a sua mão ali, ela já tem uma distância, né? Claro. Mas ela é consideravelmente menor do que se você segurar assim. Então, você tem muito mais chance de sobrevivência. Vocês sabem que quando, por exemplo, você sofre um acidente de carro, né, e você bate num poste, por exemplo, e aí, sei lá, cai fio de alta tensão aqui no chão. Essa corrente elétrica, ela continua aqui, ó, se espalhando pelo chão. Certo? E aqui está teu carro, por exemplo. Salta do carro com os dois pés juntos. Exatamente. Se você sair do seu carro, primeiro, se você sair do seu carro, encostar a mão, o pé no chão, e na lata, diferente potencial, vai tomar choque. Se você cair no chão, ou deitado, ou com os pés assim separados, diferença de potencial, vai dar choque. Né? Você pode ter sendo trucado. Então, a forma de você minimizar esses efeitos é você ou ir pulando com os dois pés juntos, à medida que você sai, ou então você ir esfregando, tipo, bem pouquinho o pé, assim, um do lado do outro, de maneira que você consiga depois estar bem longe. Porque por mais que você lá dentro do carro, você está isolado por conta não da borracha do pneu, mas por conta daquela blindagem eletrostática lá, da gaiola de Faraday, né, que o campo elétrico lá dentro é zero, a corrente elétrica está passando por fora, né? E à medida que essa corrente elétrica ela vai passando por fora, ela pode ir esquentando algumas partes do carro e fazer pegar fogo no seu carro. Então ficar lá dentro não é uma opção muito interessante, você tem que sair dali, mas para sair dali você tem que sair em segurança. É por isso que os bombeiros, quando eles vão para esses locais assim, eles já vão com alguém ligando para a sede. Ó, desliga lá o cabo que a gente está chegando, cara. A gente está chegando, a gente precisa salvar a galera lá. Aí tem que desligar o poste para eles conseguirem fazer o salvamento, senão eles nem chegam perto. Mas se você tocar só na lataria do carro, sem tocar no chão, não dá diferença de potencial, né? Se o fio não tiver caído em cima do seu carro, por exemplo. Exatamente. Beleza. O grande lance é a diferença de potencial. Muito bem, né? Você que aí é o cara da língua espanhola aí. O que nós vamos fazer, galera? Nós vamos calcular a capacitância para vários tipos de capacitores. Beleza? Essa é a nossa brincadeira de hoje. Então, vamos começar com o capacitor mais simples de todos. É o capacitor plano. Ele nada mais é do que duas placas paralelas ligadas no circuito. Tá? Deixa eu ver se eu tenho um desenho legal aqui. Ó, esse aqui tá legal. Então, esse aqui é um capacitor plano. Você tem aí dois fios, um fio ligado numa placa, outro fio ligado na placa de baixo, tá? E esses dois fios, obviamente, galera, eles estão conectados a uma bateria, né? Primeiro, estão ligados aqui a uma bateria, tá? Esse é só um pedaço do circuito. Aí, o que acontece? Essa bateria, ela gera uma corrente elétrica. Essa corrente elétrica, ela vai sair aqui do polo positivo, e quando atingir a placa, essa placa de cima, existe um vão aqui no meio, permeado, por exemplo, pelo vácuo ou pelo ar, né? Ou um material isolante. De maneira que as cargas aí acumuladas, elas não consigam passar. Então, essa corrente elétrica é como se ela fosse acumulando cargas em cima dessa placa aqui, ó.
vai acumulando, e aí, obviamente, por indução, começa a induzir cargas negativas na placa de baixo. Então, a placa de cima começa a ficar eletrizada positivamente, a placa de baixo começa a ficar eletrizada negativamente. O que você está fazendo? Acumulando cargas. Até você chegar num ponto em que a diferença de potencial que a bateria está fornecendo vai ser a mesma diferença de potencial no interior das placas. Aí, nesse momento, a gente diz que o seu capacitor está plenamente carregado, ou seja, ele está em equilíbrio, beleza? Então, ele conseguiu armazenar a quantidade de carga que ele poderia com aquela diferença de potencial, tá bom? E aí você tem a capacitância entrando no jogo aí nessa historinha. Aí, por exemplo, depois você pode pegar esse circuito, desligar da fonte e ligar no resistor assim, ó. E aí você desliga aqui o da fonte. Aí toda essa carga que ficou acumulada aqui vai direto para a resistência. Tá bom? Essa é a historinha do capacitor. Faz sentido, né? Muito bonito tudo isso. Muito bem, bora calcular essa capacitância. Ah, inclusive, esse cara aí, deixa eu montar a equação e depois a gente fala da aplicação. O que a gente sabe? Nós já fizemos a conta, galera, do campo elétrico aí dentro, em algum momento para trás, tá? Em algum momento aí para trás, a gente chegou à conclusão de que o campo elétrico produzido por uma placa condutora era dado por sigma sobre epsilon zero, né? Usando a lei de Gauss, a gente já fez isso. Tudo bem? Esse campo é o campo lá dentro. Deixa eu tirar esse negócio daqui. Deixa eu colocar um outro desenho. Para vocês enxergarem uma cosita. Só vai ter esse, né? Não, problema não. Então, olha só. Na região entre as placas, começa a existir um campo elétrico que aponta da placa positiva para a placa negativa. Dentro das placas, galera, esse campo elétrico é uniforme. Porém, existe o efeito de borda. Quando você olha para as bordas, o campo elétrico ele se distorce. Tá? Então, o que a gente quer? A gente quer um campo elétrico uniforme. Para isso ser verdade do ponto de vista real, eu preciso que ou as placas sejam muito grandes, ou seja, infinitamente grandes, ou que elas estejam muito próximas, de maneira que eu possa desprezar o tamanho entre elas, porque o tamanho entre elas é muito pequenininho comparado com a largura das placas. Então a gente pode considerar que a placa é infinita, por exemplo. E aí a gente pode aproximar que lá no centro o campo elétrico ele é uniforme. Ele é uniforme e dado por sigma sobre epsilon zero. Aí, galera, vale aqui um comentário. Esse epsilon zero, ele é a constante elétrica do vácuo. Beleza? Se você, óbvio, jogar dentro dessa região entre as placas uma outra substância, que nós vamos fazer isso na próxima aula, e aí, então, você não vai mais ter o epsilon zero, você vai ter um epsilon, que é a constante elétrica daquela substância. Tudo bem? Então, quando tiver o zero aqui embaixo, quer dizer que nós estamos lidando com o vácuo. É isso. Também chegamos à conclusão de que a diferença de potencial entre os pontos, né, entre as duas placas, nada mais é do que E vezes D. Eu estou só repetindo algumas equações que a gente já fez, tá? E eu vou usar tudo isso em conjunto com a nova equação que a gente acabou de ver, que é a carga dividido pela diferença de potencial representa para a gente um cara chamado capacitância. Então, nós vamos juntar essas três coisinhas aí. Então, quem é essa capacitância? Eu vou botar aqui, ó. Capacitância é igual. No lugar desse UAB, desse VAB, ó, vou deixar a carga aqui bonitinha.
E aqui embaixo vai aparecer E vezes D, que é a diferença de potencial. Esse D aí é a distância entre as placas, ok? É a distância entre as placas. Muito bem. Agora eu vou usar a equação lá daquele campo elétrico lá, que é o seguinte, galera. Eu sei calcular o campo elétrico. O campo elétrico ele está lá em cima, ó, sigma sobre epsilon zero. Então vai ficar Q dividido por sigma sobre epsilon zero. Então eu posso subir o epsilon zero e aqui aparece o Dzinho. Tudo bem aí para todo mundo, né? Bom, mas quem é o sigma? Ora, o sigma é a densidade de carga. Se o sigma é densidade de carga, eu posso trocar esse sigma pela quantidade de carga que está distribuída na placa sobre a área da placa. Fazendo isso, ficamos assim, ó. Carga epsilon zero dividido por sigma, e no lugar do sigma entra Q sobre A, então já vou subir o A, e uma distância bem aqui. Pronto. Corta Q com Q, e a gente encontra a equação da capacitância de um capacitor plano epsilon zero A sobre B. Deixa eu arrumar esse B aqui. Eita. O que isso quer dizer, galera? É que a capacitância, ou seja, a capacidade de acumular carga, vai depender, obviamente, do tamanho da placa, ou seja, da área, e vai depender do material que está lá dentro, claro, que é o epsilon, né? No caso aí é o vácuo, epsilon zero, e da distância entre as placas. Sabe onde isso é muito usado, senhores? Nas teclas do computador. A tecla do computador, ela é formada por isso aí, ó. Quando você aperta numa tecla, o que você faz? Você muda a distância entre duas placas do seu capacitor, e quando você muda a distância entre as placas do seu capacitor, você muda a quantidade de carga que ele pode acumular, porque ele está submetido a uma diferença de potencial. Isso aí, dentro do circuito, pode ser reconhecido como a inserção de um caractere, beleza? E aí você tem as teclas funcionando quando você aperta elas. Bonito, né? Por isso que se você deixar cair água no seu teclado, você enche essa região aí de um material e aí ela para de funcionar, até que você seque, né, o sistema de novo. Beautiful. E você perde o teclado. Assim, é muito pior se você deixar cair no seu teclado líquidos que deixam resíduo, tipo café, suco, Coca-Cola, essas coisas. Qualquer bebida com açúcar, no geral. Com açúcar e sal também, os sais minerais, né? A água, se for uma água mais limpinha, bem limpinha, aí se você secar, você ainda tem a chance desse cara voltar a funcionar. Se ele secar bem e tal. Agora, esses outros líquidos mais sujos, assim, é mais complicado. Aí uma dúvida, Rara, nesse caso aí, pensando bem no desenho que você colocou, se eu preciso colocar pensando na tecla do teclado, eu preciso colocar um isolante entre as placas, não entre as duas em si, entre como se fosse uma tecla e o conjunto, o outro par de placas, que seria a segunda tecla do lado. Não sei se deu para entender. Não, é como se fossem vários capacitores independentes. Sim, mas eles têm uma distância mínima onde eles começam a se interferir ou não? Ah, entendi. Pensando nessa borda aí, existe uma distância muito próxima? Ou é muito pequena essa perda pela borda? Nesse caso é muito pequena porque a distância é muito mínima. E aí o cara que está do lado não interfere nesse campo elétrico interno entre as placas. Ele é feito para isso, né? Quando a galera constrói, aí os engenheiros constroem, eles constroem justamente para que não haja essa interferência. E se houver, bota um cara que barra ali, né? Tipo, bota um isolante no meio entre as placas. Não sei. Aí é mais um processo de engenharia do que eu não conheço. Beleza. Bom?
Bom, então esse cara aí é o capacitor plano, é o mais simples de todos. Se a gente for olhar para um capacitor cilíndrico, o que vai ser um capacitor cilíndrico? Eu usei que cor mesmo? Ah, então essa mesmo. Então, doce. Capacitor cilíndrico. Eu vou roubar a figurinha do livro de vocês, onde ele faz um corte aqui, ó, que a gente pode usar ele tanto para o cilíndrico quanto para o esférico. Eu vou ter que procurar em outro lugar, peraí. Isso eu quero não. Acho que tá aqui, ó, screenshots. Oh, garoto, hein? Achei. É isso mesmo. Então, olha só, esse cara aqui, imagina, galera, que é um capacitor cilíndrico visto por um corte da seção reta, tá? Imagina um cilindro e você está vendo ele de frente. A galera cortou o cilindro e tu tá vendo só o perfil dele visto de frente. O que está acontecendo aí? Tu tem um cilindro no meio e uma casca cilíndrica em volta. Por isso que é um capacitor, porque você tem os dois aí acontecendo. Você tem o cara do meio e o cara, né, de fora. E aí imaginem que o cara do meio está eletrizado positivamente e a casca externa está eletrizada negativamente. Beleza? Aqui está mostrando para vocês 3 raios. O raio A, que é o raio do cilindro do meio, do centro. O raio B, que é o raio do cilindro de fora. Beleza? E o raio R, que é o raio de uma superfície gaussiana qualquer que você está usando ali para calcular o campo elétrico. Beleza? Por quê? Porque, lembrem, para calcular a capacitância disso, eu preciso do campo elétrico porque eu preciso da diferença de potencial entre duas partes aí. Beleza? E aqui não tem jeito, galera. Aqui, ó, eu vou ter que usar a lei de Gauss. É bom que a gente lembra da lei de Gauss. Então, a lei de Gauss, ela diz que a integral de E escalar dA isso vai ser igual à carga total epsilon zero. Então, olha para a nossa superfície gaussiana aí. A gente está querendo calcular o campo elétrico dentro do capacitor, beleza? Nessa região vazia aí, que tem um campo elétrico produzido pelas duas placas, a placa de dentro e a placa de fora, só que elas são em formatos cilíndricos. Como a gente está escolhendo uma simetria cilíndrica bonitinha, então o campo elétrico formado em cima de cada ponto da minha superfície forma sempre 90 graus, né? De maneira que a gente pode nos aproveitarmos dessa simetria, e aí essa integral da E vezes A é igual à carga que está dentro, que é a carga do cilindro de dentro, que nós vamos chamar de Qzinho, sobre epsilon zero. E quem é essa área? Ué, essa área é a área da face lateral do cilindro, né? E a face lateral do cilindro, vocês lembram que você pega a base vezes a altura, o cilindro é como se fosse um retângulo enrolado, né? Então, a base é exatamente a circunferência, né, quando você enrola, ou seja, meu campo elétrico aqui, multiplicado por base, que é 2πr, ou seja, é a circunferência, vezes a altura, e a altura do cilindro é L, tudo isso é igual a Q dividido por epsilon zero.
Aí já fez essa conta, tá? Por isso que eu estou sendo um pouquinho mais rápido aqui. Então, o campo elétrico dentro do cilindro vai ser Qzinho, que é a carga do cilindro de dentro, dividido por 2π, vou juntar o ε0 aqui, RL. Ok? Muito bonito. Só que agora eu preciso do campo da diferença de potencial. Então, já fiz a lei de Gauss para achar o campo elétrico, agora eu preciso da D. Beleza? E essa diferença de potencial, galera, tem uma equação para ela. A diferença de potencial entre os pontos A e B, lembra dela? Vai ser a integral de A até B de E escalar dl. Ou ds, né? Deixa eu botar o S aqui, que é para não confundir com L lá. De qualquer maneira, é você fazer um trajeto de A até B, e essa integral é uma integral de linha onde você vai somando a trajetória, né? E escalar ds ao longo da sua trajetória. Como, olha para o nosso cilindro lá, o cilindro, a superfície interior começa com o raio A, e a superfície exterior termina com o raio B, então nós vamos ir de A até B, né? Do raio A até o raio B. Essa é a nossa lógica. Então, deixa eu pular aqui para cima. E olha o que vai acontecer. Campo elétrico, desculpa, VAB, é igual. Bom, o campo elétrico a gente acabou de descobrir, né? Ele está aqui, ó. O Q é constante, o 2πε é constante, o L é constante. Então, esses caras tudo vão sair da minha integração. Então, vai ficar Qzinho aqui fora, 2πε0 L aqui fora. E aí nós vamos integrar de A até B. Opa. De A até B. De 1 sobre R, que ficou lá 1 sobre R. E como a gente está indo, galera, no sentido do radial, então esse campo escalar ds, eu estou pegando apenas a direção dr, né? O ângulo aí é 0. Então aquele produto escalar ele vira um dr aqui, ó. Pronto. Então nós estamos indo do raio A até o raio B, fazendo essa integral. E a integral de 1 sobre x dx, vocês sabem que é o ln, né? Então, vai ficar assim, ó, VAB. Acho que nós fizemos essa conta, inclusive, na aula passada. 2π, ε0, ln, vou fazer rápido aqui, tá? Ó. Vai ser o ln do cara de cima menos o ln do cara de baixo, que vai dar o ln do raio B sobre o raio A. Ok? Então, esse cara aí é a nossa diferença de potencial. Qual é o próximo passo? Capacitância. Então, vocês estão vendo que existem alguns passos a serem seguidos dependendo do seu sistema. Capacitância. Definimos a capacitância como sendo a quantidade de carga Q acumulada sobre a diferença de potencial do seu capacitor, VAB. Então, agora é só substituir o resultado da diferença de potencial que a gente achou, né? Ficamos com capacitância é igual a Q sobre 2π. Deixa eu botar o Qzinho aqui para a gente falar a mesma língua. Aqui, então, vai ser o nosso Qzinho, que é a carga acumulada. 2π ε0, desculpa. Aqui fica ao contrário, né? Fica Q sobre 2π ε0. Tem um L aqui, né?
L, L, Ln de RA sobre RB. Beautiful. Se você inverter as coisas, corta Qzinho com Qzinho, a gente chega na expressão para a capacitância do... Eu usei alguma cor? Usei. Ó, a capacitância do capacitor cilíndrico vai ser 2π ε0, beleza? Subir esse cara, dividido por Ln de RA sobre RB. Pronto. Essa é a capacitância do capacitor cilíndrico, que é o capacitor, como o Edson disse, usado no carro. Chique, galera, sacaram a lógica? Então, o que você faz? Primeiro calcula o campo elétrico, depois calcula o diferente potencial, depois calcula a capacitância. São os 3 passos que vocês vão seguir para calcular a capacitância dos sistemas. Vamos fazer mais um? Vamos pegar agora um capacitor esférico. Então, 3. Nós vamos usar a mesma figurinha, tá? Ah, será que eu vou ter que ir lá de novo? Aí, ó, a mesma figurinha. Aí eu posso olhar para isso aqui, ao invés de olhar como um cilindro, eu posso olhar como um corte de uma esfera. Então eu posso aproveitar a figura também. Então imagina que isso é o corte de uma esfera, onde eu tenho uma esferinha central de raio A, uma esfera, uma casca esférica por fora de raio B, beleza? E eu quero calcular a capacitância desse sistema que está aí, ó. É possível? É possível. Então, vamos seguir os mesmos passos. Primeiro, o campo elétrico. Que vem da lei de Gauss. Aqui vocês já sabem, né? Então, o campo elétrico nessa região aí vazia, entre as esferas, digamos assim, se você usa a lei de Gauss, isso dá Q sobre 4π ε0 R ao quadrado. Né? Usando a lei de Gauss, você encontra isso. Eu fiz o cilindro porque ele não é tão... A gente não usa com tanta frequência, então ele é mais fácil de esquecer. Na da esfera a gente usa o tempo todo, então eu acho que já está mais fresquinho na cabeça de vocês. Então, o campo elétrico está aí, você aplica a lei de Gauss, você chega nele de novo. A DDP é o segundo passo. E aí você vai usar VAB, vai ser igual a integral de integral de E escalar ds claro, de A até B, né? De A até B. E aí agora vocês vão ver que eu tenho uma dependência com R quadrado. Nós já fizemos essa conta também, mas aí a gente faz rapidinho aqui de novo, ó. VAB é igual. Galera, vai sair da integração o Q, o 4π epsilon, ficando a integral de A até B, de 1 sobre R2. dr, né? Que, de novo, o caminho, ele é
radial. Então, o ângulo é 0. Muito bem, a integral de 1 sobre r quadrado vai dar 1 sobre r, né? Só que com sinal de menos aí, porque o menos 1 vai cair. Então, ficamos com VAB vai ser igual... Como a gente já fez essa conta, eu já vou incorporar o sinalzinho de menos lá dentro, beleza? E aí vai ficar assim, ó. Q sobre 4 pi epsilon 0. A integral é 1 sobre r. Quando você colocar os limites, vai dar 1 sobre o limite superior, menos 1 sobre o limite inferior. Como caiu menos, aí a gente inverte aqui, ó, a subtração. Fica 1 sobre RA, menos 1 sobre RB. Ok, galera? Nós já fizemos essa conta. O menos faz a troca da inversão aí. A gente pode escrever isso, por exemplo, tirando MMC, né, para poder jogar lá na equação da capacitância. Que a gente junta esses raios aí, fica assim, ó. VAB vai ser igual a Q, 2 AQzinho, sobre 4 pi epsilon 0. Aí tira o MC aqui, galera. O produto entre os dois é o MMC. Então vai ficar RA vezes RB. Aqui 1 vezes. Aí, quando você dividir RA, RB por RA, sobe o RB. Então aqui vai ficar RB menos RA. Pode crer? Pronto. Essa é a diferença de potencial dentro, entre as duas placas da sua esfera. Aí bora para a capacitância. Lembrando, a capacitância, definimos ela como Q sobre VAB. Lindo, lindo. Então, C é igual a Q dividido por Q sobre 4π epsilon 0, que multiplica, vou botar entre parênteses aqui, ó, RB menos RA sobre RBRA. Não é isso? Aí corta Qzinho com Qzinho, e a gente chega na expressão para a capacitância de uma esfera. Capacitância da esfera vai ser, sobe lá, ó, 4π epsilon 0 sobre, deixa eu fazer logo tudo junto. Vou fazer assim, 4π epsilon 0, que multiplica RB menos RA sobre RB RA. Pronto. Então, vocês estão vendo que não tem muito... como é que fala? Muito segredo, cara. Quer calcular a capacitância de um sistema? Beleza. Vocês estão vendo que a capacitância depende principalmente da geometria do sistema, né? Se for cilíndrico, se for esférico, aí você vai fazendo essas manipulações aí para você descobrir. Aqui tem uma parada legal. Se você pegar, imagina uma esfera isolada, tipo, apenas uma esfera localizada no centro do espaço,
e não tem a casca externa. Como é que você faz isso? Vamos lá. Uma esfera isolada. O que significa uma esfera estar isolada, galera? Significa dizer que a casca de fora, ela está tão longe, mas tão longe, mas tão longe, que eu posso supor que esse raio B, que é o raio da parada de fora, ele vai para infinito, né? Certinho? Isto quer dizer que, se você olhar para a diferença de potencial, que era dado por, vou repetir aqui, ó, VAB, era dado por Q sobre 4π epsilon zero. Tá? Eu tô pegando esse cara aqui, ó. Não vou fazer nada demais, não. Tô pegando esse cara aqui. 1 sobre RA. Menos 1 sobre RB. E você está tomando o limite quando o RB está indo para o infinito. Então, essa fração aqui, ó, está indo a zero. Beleza? Aí fica apenas Q sobre 4π epsilon zero vezes o RA. E quem é esse RA? É o raio da esfera que está isolada. Então, se você substituir esse resultado na capacitância, olha o que vai rolar. Vamos ver aqui, ó. A capacitância, então, é igual a Q sobre 4π epsilon zero. Cara, não. Primeiro vem primeiro Q. 4π epsilon zero RA. Era isso? Aí você vem, corta os Qzinhos e você encontra a capacitância desse novo sistema. Estou botando aqui azulzinho, vou continuar azulzinho. Então fica capacitância é igual a 4π epsilon zero, e eu vou botar aqui, ó, um Rzão. Beleza? Por quê? Porque eu estou falando que, como só existe agora uma esfera, então o raio da esfera interna é o próprio raio Rzão. Beleza? E aí fica dado a capacitância de uma esfera isolada. Sacaram a lógica? Raio da esfera. Enfim, galera. Aí, assim, os exercícios, eles vão meio que rodear nessa onda aí. Você vai ter um sistema, vai ter que calcular o campo, vai ter que calcular DDP, e aí você calcula a capacitância. Fiz aqui de pace para vocês verem como é que funciona o processo. Daí para frente como é que fala? É automático. Aí vocês vão tentar fazer com os exercícios. De novo, galera, não deixa esse troço acumular, não. Porque senão fica muito difícil de acompanhar lá na frente, hein? Principalmente na hora da segunda prova, que está chegando. A segunda prova está chegando. Isso aí é terror psicológico, hein, Rara? Não, velho, isso é realidade. Cara, tá chegando, porque, olha aí, nós já estamos... Se você for contar bem, João, nós estamos no dia 21 de janeiro. A próxima aula fecha um mês de janeiro. E vocês lembrem que o mês de fevereiro é curto, então ele não tem todos os dias, e a gente não vai até o final de março. Então nós vamos até o dia 20 de março, mais ou menos. Então a gente já passou da metade do curso, cara. Do semestre, né? Na verdade. Já passou do final do semestre, já passou da metade do semestre. Então está faltando aí a gente fechar a segunda prova e ir para a reta final. Então isso deve acontecer aí
nas próximas semanas, cara. Cenas das próximas semanas. Se a prova não vier na semana que vem, a gente pode marcar isso direitinho pelo WhatsApp lá. Vem na outra. Fatalmente ela vem na outra. No começo de fevereiro. Conseguindo desmembrar, tá bom. Separar de eletro. Separar de eletro de térmica, ia ser da fazer hora. um intervalinho de uma semana, ou pelo menos a entrega. Igual ficou uma quinta, outra no domingo, só para felicidade. Tá. Não, isso aí a gente consegue. Isso aí a gente consegue. De preferência em fevereiro também, porque minhas aulas da autoescola acabam em janeiro. Aí em fevereiro não tem mais participação. Tá. A gente vai se organizando lá direitinho. Aquele, João, você tá fazendo aula teórica? Não, de dirigir mesmo, mano. Não, já é a prática. Não, é que se fosse teórico eu ia falar. Leva o material pra tu estudar na sala, pô, porque não adianta de nada, mas ok. Mano, eu fiz aqui em casa, pô, à distância. Eu abri o bagulho de um lado e na outra tela eu ficava jogando. Tranquilaço. Bem tranquilaço. A prova é muito intuitiva, velho. É verdade, mas eu já vi gente reprovar nela, cara. As pessoas vão com esse pensamento aí de intuitivo, de boa, não sei o quê. Mas é de boa mesmo. Mas assim, é raro. Mas não pode subestimar. Nunca subestime, velho. O demônio mora nos detalhes. O bagulho vai ser quando... A minha, na real, eu fiz 4 meses depois a prova. Então qualquer prestada de atenção que eu tivesse colocado, eu já tinha perdido completamente por causa da pandemia. Então vamos embora. Galera, para adiantar nosso serviço aqui, então, ó, que a gente fica com o nosso tempo mais arrumadinho. Como ele é o nosso primeiro dispositivo, nós podemos colocar ele dentro de um circuito, certo? E a gente pode associar capacitores dentro de um circuito. Por mais que a gente não falou ainda de circuito elétrico, mas dá para a gente ter uma noção, porque primeiro que vocês já fizeram o terceiro ano. Segundo, porque vocês têm uma ideia do que é corrente elétrica e de como fazer uma corrente elétrica com pilhas, né? Então, vamos estudar aqui a tal da associação de capacitores. Tá, então, como eu estava mostrando para vocês, galera, como é que é um circuito formado por um capacitor? Aqui é um circuito bem simples, tá? Bem retardado, inclusive. É você pegar uma bateria, ligar numa placa, uma das placas está ligada num polo da bateria, a outra placa está ligada no outro polo. Pronto. Você formou um circuito elétrico formado por capacitores. Tá bom? A gente representa isso através disso aqui, ó. É a mesma coisa. Beleza? Você tem lá os terminais da bateria. Esse terminal da bateria positivo liga na placa que acaba ficando com um sinal positivo, que ela vai ter o maior potencial. Beleza? E a outra placa vai ter um sinal negativo. Pronto. E aí a chave é representada de abrir e fechar o circuito, é representada por essa chave S aí. Tá bom? E aí os terminais do seu capacitor, você está medindo a diferença de potencial como sendo a mesma diferença de potencial da bateria. Então, a bateria está ligada entre dois terminais, que são esses terminais aqui, ó, o positivo e o negativo, que representam o ponto A e o ponto B. Beleza? É isso que está acontecendo. Só que aí eu posso colocar esses capacitores em várias situações. A primeira situação são capacitores em paralelo. Vamos começar com ele. Em paralelo. Quando você coloca em paralelo, galera, quer dizer o seguinte. Você conectou um fio a uma placa e aí outro fio a outra placa. Só que ao invés de você ligar direto no circuito, você vai passar por uma nova placa com um outro capacitor.
E assim por diante. Você vai conectando todos esses capacitores usando um caminho só para as cargas, entendeu? E aí depois você liga isso tudo numa bateria. Oh, desculpa, isso aqui é em série, falando besteira. Isso aqui é em série. Em paralelo, é quando você pega aqui a sua bateria e coloca as placas dos seus outros capacitores conectadas no mesmo terminal. Então, ó, aqui está terminal A, terminal B, aí você conectou esse capacitor, e daqui você puxa uma nova conexão, por exemplo, no mesmo terminal, A e B. Aí depois você puxa outra conexão, pronto, A e B. Isso são capacitores em paralelo, beleza? E eu vou fazer um desenho, vou botar um desenho melhor, porque isso aqui é Ave Maria, né? É um esculacho total. Mas a grande sacada aí da ligação em paralelo é que, vocês vão ver direitinho no desenho, é que os capacitores estão submetidos à mesma diferença de potencial. Ou seja, está todo mundo ligado na mesma bateria, não é isso? Está todo mundo ligado na mesma bateria, de maneira independente, então eles estão todos submetidos à mesma diferença de potencial. Beleza? Então vai ficar assim, ó, o desenho. Agora fazer um desenho decente. Ah, cara, vou ter que pegar lá do outro lado. Essa coisa que eu não tinha me ligado, ó. Aqui, cadê você? Aqui. Que sacanagem. Ó, cheio. Então, olha aí. Vocês têm 3 capacitores. Capacitor C1, capacitor C2, capacitor C3. Com 3 capacitâncias diferentes, obviamente. Esses 3 capacitores estão conectados na mesma bateria, nos mesmos terminais. Isso quer dizer que, se esse terminal aqui é o ponto A, e esse terminal aqui é o ponto B, e eles estão submetidos a uma diferença de potencial que eu vou chamar de VAB, vou usar a notação que eu venho carregando o tempo todo, que eu gosto dessa notação, porque a gente sempre sabe quais são os 2 pontos que nós estamos lidando. Né? Então, tem os pontos A e B. Esse ponto A, ele corresponde a esse mesmo ponto A aqui, que corresponde ao mesmo ponto A aqui, que corresponde ao mesmo ponto A aqui. O ponto B é esse, corresponde a esse, corresponde a esse. De maneira que todos os capacitores estão conectados entre os mesmos 2 pontos eletricamente falando. Então, todos os capacitores eles estão conectados entre a mesma diferença de potencial VAB. Certo? Então, essa é a grande qualidade de uma ligação em paralelo. Todos os carinhas que estão aí estão submetidos à mesma diferença de potencial. Beleza? Essa é a lógica. O que a gente pode fazer? A gente pode simplificar este circuito, né, e levar ele a um só. Então, eu posso fazer um circuito equivalente. Cadê? Aqui. Aqui. Aí.
Então, eu posso transformar todos esses caras aí, ó, em apenas um. É como se eu estivesse juntando todos esses capacitores, trocando eles por apenas um, onde esse apenas um vai ter uma capacitância que eu vou chamar de capacitância equivalente. Tudo bem, galera? E o que está acontecendo de legal aí nessa história? Como todos os capacitores, eles estão submetidos à mesma diferença de potencial, então parte da carga, se eu tenho aqui uma carga total aqui, essa carga total ela vai ser distribuída em todos os capacitores. Então, uma parte vem para cá, que eu vou chamar de Q1, uma parte vem para cá, Q2, uma parte vem para cá, Q3. Pode crer? De maneira que a soma das cargas, Q1 mais Q2 mais Q3, corresponde, então, à carga total que a minha bateria está fornecendo. Ou a carga total que está sendo acumulada num capacitor só, quando eu troco os 3 por 1 equivalente. A lógica da parada? Beleza? Eu vou usar, então, a equação que Q tem que ser igual a C vezes a diferença de potencial. Isso vem da equação que a gente viu lá no comecinho da aula, né, que a capacitância é igual a carga sobre a diferença de potencial. Então, se isso é verdade, é porque a carga acumulada no capacitor nada mais é do que a capacitância vezes a diferença de potencial. Então, eu vou substituir um por um, olha só. Quem é a carga total que a bateria está fornecendo? A carga total que a bateria está fornecendo é a carga que está sendo acumulada no capacitor equivalente. Não é isso? Então, eu vou trocar aqui, ó, o Q total pelo C equivalente vezes a diferença de potencial dele. Quem é a diferença de potencial dele? É o da bateria, VAB. Ok, isso é igual. Q1. Quem é o Q1? É a capacitância do capacitor 1 vezes a carga que ele está acumulado. Desculpa, vezes o potencial que ele está submetido, que é o VAB. E assim, sucessivamente. Aqui fica C2 vezes VAB mais C3 VAB. Certo, galera? Se você colocar, para deixar as coisas bem claras, esse VAB em evidência, a gente vai poder cancelar ele, né? C1 mais C2 mais C3. Olha aí que bonitinho. Pá, pá. Com isso, a gente chega na expressão da capacitância equivalente de um sistema de capacitores em paralelo. Então, C equivalente vai ser igual a C1, ou seja, a soma dos capacitores, né? Tudo bem? Essa aí é a brincadeira dos capacitores equivalentes. Aí você fala, professor, mas são 3, né? Sim. E se eu tiver mais do que 3? Se você tiver, então, mais capacitores, então, para N capacitores, N capacitores em paralelo, a gente vai escrever essa equação como sendo uma soma. Então, vou escrever aqui o C equivalente quem é? É o C1, mais C2, mais C3, mais C4, mais C5, ou seja, é uma soma, vou botar um J aqui, por exemplo, tá? J igual a 1, até o último capacitor N do CJ. Então, isso quer dizer que é o C1, mais o C2, mais o C3, né? Assim por diante. Deixa eu só botar esse 1 aqui direito.
Beautiful. O que isso quer dizer, galera? Que quanto maior a quantidade de capacitores em série, maior vai ser a capacitância equivalente da associação. Faz sentido, né? Porque quanto mais capacitores eu coloco, em série não, desculpa, em paralelo. Quanto mais capacitores em paralelo eu vou jogando, maior é a capacitância geral do meu circuito, a capacitância equivalente do meu circuito. Já em série, isso já não é verdade. Porque, olha só, a folheta que eu usei aqui para escrever foi verdinho. Então, é um carnaval, mas é um carnaval organizado. Então, 2. Em série. Em série, galera, aí é aquela historinha que eu tinha começado a falar depois, né? Mudei e tal. Em série é quando você vai colocando todos eles conectados no mesmo fio, beleza? E aí eles vão compartilhando a mesma carga, tá bom? Essa historinha do em série. Todos os capacitores armazenam ou acumulam, vou botar assim, acumulam, armazenam a mesma quantidade de carga. Chique, né? Como é que ficaria o desenho desse negócio aí? Vou pegar aqui, ó. Não, isso não. Isso. Pronto. Essa é uma associação em série. Vocês estão vendo que, se eu for agora numerar os pontos, né, eu vou chamar esse terminal aqui de ponto A, por exemplo, aqui, no primeiro terminal da primeira placa, é o ponto A, porque tem o mesmo potencial. Agora, quando você pula, aqui já não é mais o mesmo ponto A, aqui já vai ser, por exemplo, um ponto B. Aqui já vai ser um ponto C, e aqui já vai ser um ponto D, por exemplo, né? Se você quiser usar a mesma notação de VAB, você pode. Só que aí toma cuidado, tá? Para você colocar as letras, né, arrumadinhas aí. Então, esse terminal aqui seria, por exemplo, o ponto D, e não D mais. É tudo nome que você pode dar. Para não ter que falar letras A, B, C e D, aí o livro de vocês já foi mais direto, chamou assim, ó, eu vou falar que a bateria fornece uma diferença de potencial VAB, que é a bateria total, né, VAB, e essa diferença de potencial VAB, ela é distribuída no primeiro capacitor, no segundo capacitor e no terceiro capacitor. Então, em série, eles vão distribuir a diferença de potencial um para cada um. Agora, galera, pensem comigo. Se a primeira placa acumula uma carga mais Q, isto, por indução, gera uma carga menos Q, né, na placa do mesmo capacitor. Porém, como esse capacitor está ligado no mesmo fio com o outro, ele induz uma carga mais Q no próximo, que aí vai dar menos Q na placa negativa, que, por sua vez, vai dar mais Q no próximo, que induz menos Q no outro. Então, isso quer dizer o seguinte, em série, esses capacitores, eles compartilham da mesma carga, eles acumulam a mesma carga, eles armazenam a mesma carga, porém, vão ter diferenças de potenciais, beleza? Em paralelo era o contrário.
Em paralelo, eles tinham a mesma diferença de potencial, mas tinham cargas diferentes. Aqui eles têm a mesma carga, mas têm diferentes diferenças de potencial. Ok? E aí nós vamos fazer o seguinte, nós vamos transformar de novo esse cara aí em um só. Então, todos esses 3 capacitores vão virar um capacitor equivalente. Beleza? Nossa, que esquisito. Então, esses 3 aí vão virar um só, que eu vou chamar de capacitância equivalente. E o que eu sei é que a diferença de potencial total fornecido pela bateria está sendo distribuído entre os capacitores, de maneira que eu posso somar V1 mais V2 mais V3, né? E assim por diante. Lembrando que o V vai ser a carga dividido pela capacitância, que é a mesma equação que vocês viram no começo da aula de hoje. Eu vou fazer a troca. Então, quem vai ser a diferença de potencial geral? A diferença de potencial geral é a diferença de potencial entre os pontos A e B. E isso está associado com o capacitor equivalente. Então, eu vou trocar a carga do capacitor equivalente dividido pela capacitância equivalente. E isso tem que ser igual para todo mundo. Ó. A carga, que é a mesma, dividido pelo C1, mais a carga, que é a mesma, dividido pelo C2, e assim por diante. Ok? Coloco o Q em evidência de novo, né? Eu vou pular aqui o passo. Se eu botar o Q em evidência, eu posso cortar todo mundo aí, ó. E aí vai sobrar o número 1, não é isso? Então, 1 sobre C equivalente é igual a 1 sobre C1 mais 1 sobre C2 mais 1 sobre C3. Olha aí que beleza. Ah, professor, se eu tiver vários capacitores, faz a mesma coisa. Para N capacitores em paralelo, vamos lá. É sério, né? Então, para N capacitores em série, você vai ter uma soma onde a capacitância equivalente invertida ela vai ser representada por uma soma também de J igual a 1 até N de 1 sobre CJ. Chique, né? Muito chique. E aí vocês estão vendo que isto é o contrário lá dos resistores. Se você já estudou os resistores em série a equivalente corresponde a uma soma, e os resistores em paralelo corresponde a uma soma dos inversos, não é isso? Então tem aí uma coisa meio que contrária um do outro. Galerinha, dúvida até aqui? Não. Muito sossegado isso aqui, não é?
Depois que eu ver a aula pela terceira vez, eu acho que vai ficar tudo tranquilo. E fazer exercício, seu João. Na medida do possível. Possível não, bicho. Você tem que fazer um planejamento com você e seu videogame, velho. Você fala assim, olha, durante a semana eu vou estudar física, o videogame fica guardado. Aí final de semana você joga teu videogame, cara. Bicho, tu acredita que eu quase não jogo dia de semana? Não dá tempo, nem se eu quisesse. Então pronto. Então eu vou fazer o seguinte, galera, ó, eu vou parar por aqui para a gente não acumular muita coisa. Que eu preciso que vocês treinem os exercícios sobre esse assunto em casa e do capítulo passado, pô. E é o capítulo de potencial. Vocês dominem isso aqui, tá bom? Próxima aula, na semana que vem, aí a gente pode falar um pouquinho sobre como adicionar dielétricos dentro dos capacitores. Eu posso colocar, por exemplo, glicerina, eu posso colocar um vidro entre os capacitores, eu posso colocar algum isolante lá dentro, né? E vai mudar um pouco a nossa brincadeira, mas nada de muito pesado, né? Vai ser tranquilo. Tá? E aí a gente faz exercícios. Deixa eu parar a gravação aqui.